Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos como enviar e ler parâmetros de consultas em rotas, ou seja, aqueles parâmetros que não são obrigatórios, que não fazem parte da estrutura de uma rota. Aqui em cima temos um exemplo de um path e dois parâmetros passados após o ponto de interrogação que termina ali após o caminho, ok? Nesse caso são dois parâmetros, cada qual recebendo um valor. Então veremos como enviar esses parâmetros via template por meio do router link e também via componente, via classe do componente por meio do service router, ou seja, via o método navigate, ok? Então vamos para a aplicação Roubank ver a implementação do envio e de leitura de parâmetros de consultas, ou seja, os query parameters. Então aqui nós temos a página inicial do Roubank, acessado via rota início, e logo abaixo temos alguns links, um link para saque, outro para depósito, saldo, e aqui temos 3 para extrato. Se eu clicar nesse primeiro, ele abre o extrato e marca aqui tanto o saque como o depósito. Se eu desmarcar o saque, ele omite o saque. Se eu desmarcar aqui o depósito, ele omite as transações de depósito. Caso eu desmarque os dois, ele vai omitir todas as transações. Então, voltando aqui, eu posso clicar nesse outro link, que é o extrato de saque, que ele vai enviar um parâmetro de query, é um parâmetro de consulta tipo saque, e automaticamente no carregamento desse componente, ele verifica o parâmetro e desmarca essa caixa, então, portanto, omite essas transações do extrato. E da mesma forma, se eu retornar aqui, clicar extrato de depósito, ele vai apresentar apenas as transações de depósito, omitindo as de saque, por conta do parâmetro de consulta que foi passado ali na URL. Então vamos lá para o código ver como isto foi implementado. Vamos abrir primeiramente aqui o HTML, ou seja, o template do landing page, da página inicial, onde aparecem os botões de acesso ao extrato. Primeiramente temos aqui o botão que leva à página de extrato, sem especificar os parâmetros de consulta, tá? Então está usando aqui router link /extrato, informando o caminho relativo em relação à raiz para encontrar este componente. Logo abaixo temos os botões de acesso à página de extrato via passagem de parâmetros de consulta. Então é usado aqui o router link via property binding, é passado no vetor a rota, ou seja, o path a ser acessado, e em um outro vetor ali é passado o query param com um objeto literal informando o nome do parâmetro e o valor, que é uma string. E nesse outro caso, referente ao extrato de depósito, foi feito de forma diferente. Ao ele clicar naquele botão, esse método é invocado, e nesse método é usado o router, o service router, que foi injetado no construtor. Então o router está no pacote Angular Router, ok? E por meio do router é possível acessar aqui o método navigate, uma vez que o router tem toda aquela lista de mapeamento entre paths e componentes. Então aqui a estrutura é a mesma do router link, é passado um vetor com a rota, então o query params está envolvido aqui no objeto, e um outro objeto interno contém então o par, nome do parâmetro, e o valor, que nesse caso é um string, ok? Então basicamente é isso, e vale a pena salientar nesse caso que todas as rotas foram acessadas via caminho relativo em relação à raiz da aplicação. Então se nesse caso eu excluir essa barra, ou colocar aqui o ponto barra, vamos ver o que acontece. Salvando, indo lá para a aplicação do Roubank, entrando aqui, veja que o caminho corrente é início. Então se eu clicar no extrato, ele vai considerar o início, ele vai se basear nesse início concatenando esse path extrato, ok? Então se não quiséssemos usar o caminho relativo em relação à raiz, precisaríamos modificar o caminho relativo lá no nosso template, usando 2 pontos, então para ele subir um nível, que seria o início, então descer ali para o extrato, salvando, e vamos ver aqui o resultado, clicando aqui na raiz, abriu o início, clicando aqui no extrato, então funcionou. Mas a boa prática realmente é iniciar os paths
por meio do caminho relativo em relação à raiz, ok? O próximo passo será ver como o componente de destino fez a leitura dos parâmetros de query, ou seja, dos parâmetros de consulta. E o componente de destino é o componente que emite o extrato, ok? Então aqui no onInit, que é o hook, onde os parâmetros precisam ser lidos, então não é no construtor que os parâmetros são lidos, é no onInit mesmo. Aqui foi usado o root, então ele foi injetado via injeção de dependência referente ao activated root, ok? Também foi injetado aqui o router, que o router foi utilizado mais abaixo ali no navigate, mas aqui na leitura dos parâmetros foi utilizado o atributo query params, uma vez que refere-se a parâmetros de query, tá? Foi utilizado aqui observable, mesmo não havendo necessidade, porque os valores desses parâmetros não serão alterados enquanto a página está sendo apresentada, mas tudo bem, é uma outra forma de fazer a leitura de parâmetros. Aqui é passado uma função anônima, então quando os parâmetros forem modificados ou então inicializados na barra de endereço, essa função será executada e por meio desse atributo, que é do tipo params, conforme ali o tooltip, eu posso usar a notação de ponto ou então a notação de colchete para acessar os valores desses parâmetros. Então, se ele for do tipo saque, tá? Isso aqui será verdadeiro e o depósito falso. Caso o tipo seja depósito, o withdraw, que representa o saque, será falso e o depósito verdadeiro, e caso contrário, marcam-se como verdadeiro os dois atributos, fazendo com que os dois checkboxes sejam marcados, uma vez que os checkboxes estão atrelados a esses componentes via aqui Property Binding. Então é isso, pessoal, foi apresentado um exemplo de passagem de parâmetros de query ou de parâmetros de consulta e a leitura desses parâmetros via query params, via observable, mas poderia também ser lido via snapshot. Então é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.